Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso, agora no nosso quadro Resenha no Nordeste, para falar dos times nordestinos no Campeonato Brasileiro de 2021. 28ª rodada. A partir dessa, só faltam 10 para terminar o Brasileirão. Galera. E os times nordestinos brigando, um na parte de cima da tabela e os outros 3 na parte de baixo da tabela. Fortaleza, desde o início do campeonato, na parte de cima da tabela. Ceará e Bahia já tiveram mais para cima do que para baixo, hoje estão lá embaixo. E o Sport iniciou já lá embaixo. Estão tentando os seus objetivos. Do Fortaleza é chegar à Libertadores. E está muito próximo de conseguir. Só depende dele. Não pode deixar se abalar por situações que acontecem no meio do caminho. Como, por exemplo, a goleada que tomou do Atlético Mineiro na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Perdeu de 4-0. Tem ainda o jogo de volta, né? No Castelão, mas o Fortaleza sabe que é muito complicado, muito difícil reverter a situação. Então, o Fortaleza tem que focar no Campeonato Brasileiro. Ceará teve um jogo no meio de semana, na quarta-feira, por uma rodada atrasada, pela 19ª rodada. O Ceará fez um bom jogo, foi melhor do que o seu adversário. O goleiro do adversário foi o melhor em campo, no caso o Everton do Palmeiras, mas o Ceará não conseguiu reverter em vitória e acabou perdendo para o Palmeiras de 2-1 em casa. Isso é um complicador. Não deixa de ser um complicador, porque o Ceará poderia abrir um pouco da zona de abaixamento e não aconteceu. O Ceará ainda continua com um jogo a menos, mas está nesse momento a 3 pontos da zona do rebaixamento. O Bahia veio caindo pelas tabelas, entrou na zona de rebaixamento, trocou o treinador, vai com Guto Ferreira, fez um primeiro jogo, onde ganhou a partida Atlético Paranaense, jogo razoável. O segundo jogo contra o Palmeiras foi melhor, apesar de não ter ganho, foi injusto, que era para o Bahia ter ganho esse jogo, era para ter feito triunfo, conquistado o triunfo. E o terceiro jogo do Guto, dos 3, foi o mais fraco. Mas mesmo com empate, o Bahia conseguiu sair da zona de rebaixamento. Hoje é o primeiro time fora da zona de rebaixamento por causa de conjuntos de resultados que aconteceram na rodada. Mas está ali, colado na zona de rebaixamento, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E o Sport, que ninguém acreditava mais no Sport, já colocava o Sport como rebaixado, teve uma reação muito boa, uma melhora muito grande. Teve 2 jogos que melhorou bastante, mas perdeu. Depois veio na sequência 3 vitórias. Teve uma derrota, mas está na briga ali para tentar permanecer na Série A. E nessa rodada temos confrontos interessantes, situações adversas e jogos de 6 pontos. Então é sobre essa 28ª rodada que a gente vai falar agora. Então já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, meus amigos torcedores nordestinos, mandar um abraço aí para o meu parceiro Celestial Miranda, do canal Conexão Tricolaço. Celestial, um grande abraço.
Aqui embaixo, na descrição do canal, tem o link do meu amigo Celestial Miranda. Mandar um abraço também. O Conexão Tricolaço é um canal do Bahia. Tá? Meu amigo também, Washington, né? Washington, torcedor do Bahia, que mora lá na Suíça. O meu amigo Hucley. Fala, Hucley. Um grande abraço. O Hucley, torcedor do Fortaleza, participou de uma live aqui, mas teve que sair porque estava no trabalho. Aí teve que sair porque teve um probleminha no trabalho e teve que sair. Hucley, um grande abraço para você. Não deu para o Fortaleza no jogo contra o Atlético Mineiro, mas levanta a cabeça. O Fortaleza tem que levantar a cabeça que o Brasileirão está aí. E mandar um abraço aí para a galera do WhatsApp, tanto do esporte quanto do Ceará, e da galera que acompanha aqui o canal. Então, eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 54 512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do Clube de Membros. Aqui embaixo de azul, você se tornando membro, você ajuda o canal Resenha com Magalhães a crescer. Então vamos aqui, logo de cara, compartilhar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, que está aqui. Vamos lá. Está aqui na nossa cara a tabela. Bom, o Ceará viaja e vai jogar contra o Juventude. Juventude, jogo de 6 pontos. O Juventude é o primeiro time na zona do rebaixamento e o Ceará está a 3 pontos do Juventude. Nesse momento, o Juventude é justamente o time que está mais em baixa. Porque o Grêmio trocou de treinador e conseguiu uma grande vitória na primeira partida do Mancini. O Bahia vem subindo de produção. O Sport também vem subindo de produção. O Ceará, apesar da última derrota, mas vem jogando bem. Ou seja, o Juventude é justamente o que está na contramão da galera que está brigando para não cair. Ele está descendo. É só você olhar os últimos resultados, que acho que nos últimos 5 jogos o Juventude não ganhou de ninguém. Então o Ceará joga contra o Juventude, não vai ser um jogo fácil, mas joga fora de casa contra o Juventude, um jogo aí, como dizem, né, de 6 pontos. Temos o Fortaleza jogando contra o Atlético Paranaense. Olha a coincidência. Por que coincidência? Porque o Atlético Paranaense também está na Copa do Brasil. Calhou desse jogo Fortaleza e Atlético Paranaense cair no meio das partidas. A diferença toda é que o Fortaleza, pelo resultado muito ruim que teve na primeira partida, não tem por que poupar. Eu, sinceramente, se eu fosse torcedor do Fortaleza, eu ia falar para o meu treinador, irmão, bota o que a gente tiver de melhor. Mas jogou contra o Atlético Mineiro, irmão. A vaquinha já foi praticamente pro brejo. Vai ter que acontecer um desastre natural. O Fortaleza golear o Atlético Mineiro de 4-0 e levar para os pênaltis. E quando eu estou falando isso, eu não estou menosprezando o Fortaleza. Eu estou dizendo o seguinte: hoje, aqui no Brasil, eu não vejo time nenhum que vai golear o Atlético Mineiro. Pode acontecer um desastre, o Atlético Mineiro ter uma goleada? Pode. Mas no normal, time nenhum goleia o Atlético Mineiro. Time nenhum aqui do país goleia o Atlético Mineiro. Time nenhum da América do Sul goleia o Atlético Mineiro hoje. Então a missão do Fortaleza, irmão, é quase que impossível. É impossível? Não. Pode acontecer? Pode. Mas como com o pezinho no chão. É muito difícil. Então é muito melhor o Fortaleza se garantir no topo da tabela do que poupar, perder o jogo para o Atlético Paranaense, ver a galera que está em cima ultrapassando, ele correr risco de perder a vaguinha
na Libertadores por causa do jogo do Atlético Mineiro. Então, irmão, nesse momento, o mais importante para o Fortaleza é o Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, irmão. Vai lá, na quarta-feira joga e vê o que dá. Mas força total na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí temos o Bahia, que vai jogar em casa contra a Chapecoense. O Bahia, que vai pegar o último colocado, o Lanterninha, já rebaixado Chapecoense, que está aí causando alguns problemas para algumas equipes. Empatou com o Atlético Mineiro, empatou com o Atlético Paranaense, mas isso jogando em casa, né? Jogando fora, a Chapecoense é bem mais fraco. Bahia, que está aí numa rota aí de dispensa de jogadores, cancelamento de contrato, né? Fazendo o distrato aí com alguns jogadores, já afastou alguns, estão afastando outros, está fazendo uma limpeza ali na casa, porque é óbvio, algumas situações do Bahia era nítido que estava errado. Algumas contratações à moda antiga, contratações por DVD. Bom, se foi o setor de inteligência do Bahia que indicou algum desses caras, o setor de inteligência do Bahia tem que ser todo modificado também. Porque, irmão, tem alguns caras aí na boa. Oscar Ruiz. Falar em Oscar Ruiz. Vai ter torcedor do Bahia que está no WhatsApp do canal Resenha com Magalhães que vai ficar puto. Porque tem torcedor do Bahia do canal Resenha com Magalhães que gostava do Oscar Ruiz. Falava que o Oscar Ruiz ainda ia render. Eu não sei quem é, mas eu li lá no WhatsApp que tinha torcedor que falou isso. Não, o Oscar Ruiz vai render. Eu nunca vi nada no Oscar Ruiz, como não vejo nada no Isnaldo. Como eu já tinha falado desde o início do ano, que não era para ter renovado com o Lucas Fonseca, dentre outros que o Bahia contratou. Tenho que fazer meia-culpa aqui, porque teve um que o Bahia contratou que eu achei que ia ajudar muito o Bahia. E queimou a minha língua, queimei a língua, quebrou minha cara, fiquei decepcionado, que foi o Jonas. Eu falei bem do Jonas, achei que o Jonas poderia ajudar muito o Bahia, e foi uma grande decepção para mim. O Jonas, infelizmente, essa eu errei, ninguém acerta sempre, mas o Bahia está fazendo essa limpeza aí, está afastando alguns jogadores, né? Até para dar um alívio na folha, e vai para esse jogo contra o Chapecoense com uma obrigação de ganhar. Obrigação de ganhar, porque vai jogar contra o último colocado, em casa. E o último que vai jogar é o Sport Recife, que vai jogar fora de casa contra o Palmeiras. O Palmeiras, que vem aí de 2 vitórias, gol do Internacional, gol do Ceará agora no meio da semana, joga na segunda-feira contra o Sport. O Palmeiras vem melhorando de produção um pouquinho, mas não é nenhum time imbatível, muito pelo contrário. É um time que gosta de jogar reativo, tem dificuldade para propor jogo, apesar de ter jogadores com muita qualidade técnica. Não é muita característica do treinador do Palmeiras, mas o Palmeiras vem subindo de produção. Então é um jogo também muito complicado para o Sport. Então temos o Ceará jogando no sábado, o Fortaleza também jogando no sábado, o Bahia jogando no domingo e o Sport jogando na segunda-feira. Então vamos lá para a gente falar do primeiro jogo aqui rapidamente. Primeiro jogo aí é do Ceará, né? Deixa eu ver aqui se é Ceará. Ceará e Juventude. Bom, Ceará e Juventude, vou até botar aqui, ó. Ceará passando aqui, Ceará. Cara, confronto direto. O momento
é do Ceará. O Ceará tem essa dificuldade com o centroavante ali. O time do Juventude caiu muito de produção, mas é um time enjoado. É um time enjoado. Jogando em casa, vai querer das cartas. Vai querer, porque o Juventude, tenho certeza que ele enxerga o Ceará na mesma condição. O que eu quero dizer com isso, amigo torcedor do Ceará? O Juventude não enxerga o Ceará como um time superior, na qual tem uma qualidade técnica muito maior do que a dele, que ele vai ter que jogar atrás e sair no contra-ataque. O Juventude não enxerga o Ceará dessa maneira. O Juventude enxerga o Ceará igual. Então o Juventude vai para cima. O Juventude vai querer ganhar o jogo para ficar com o mesmo número de pontos do Ceará. E ele vai contar com um tropeço de alguém ali de cima, que está na parte de cima da tabela. Porque o Juventude está aqui com 28 pontos. O Bahia joga com a Chapecoense. A probabilidade do Bahia ganhar, mas pode ter um empate. O Santos tem 29 pontos. Se o Santos tropeçar e empatar, o Juventude, se ganhar, passa o Santos. Tem o América Mineiro, que está com 32 pontos. Ele pode não sair, mas pode encostar no América Mineiro. Ou seja, é um confronto direto. O Juventude também. O Ceará está a 3 pontos. O Juventude tem 6 vitórias. O Ceará tem 6 vitórias. Se o Juventude ganhar do Ceará, ele passa o Ceará na tabela. Porque ele vai a 31 pontos, mas ele vai ficar com 7 vitórias. E o Ceará com 6. Então, ele passa. Então, se o Juventude ganhar, o Juventude fica com o mesmo número de pontos do Ceará, mas passa o Ceará. Então, amigo torcedor cearense, o Juventude vai para dentro. Mas o Juventude tem os seus defeitos. O sistema defensivo não é tão bom assim. Tem um problema de criação. Então, amigo torcedor cearense, o Vina não vai poder jogar, se não estiver enganado. Acho que ele tomou cartão amarelo e está suspenso. Então, acredito que vai trocar o Vina pelo Jorginho, né? Na criação ali. Se eu fosse o Thiago Nunes, apesar que o Thiago Nunes tem a sua característica, mas eu colocaria um time mais veloz. Eu optaria nesse jogo para ir para ser um time mais vertical. Time mais vertical não é retranca. Não estou falando de retranca. Eu estou falando para ele dar o campo necessário para o Juventude, para o Ceará conseguir o espaço para ser jogadores de velocidade. E tem jogadores de velocidade. Esse jogo é ideal para o Eric ter espaço, para o Lima ter espaço. Tá? Você pode, apesar da torcida estar pegando muito no pé, beleza? Mas como o jogo é fora de casa, não é em casa, não vai ter torcida do Ceará, pode ser até que se coloque no lugar do Vina o Mendonça. A torcida bate muito no Mendonça, tá falando até que o Mendonça tá sem vontade de jogar. Bom, se ele tá sem vontade de jogar, chama ele e afasta. Se ele tá sem vontade de jogar, o Thiago Nunes tem que enxergar isso. Ele pode estar desanimado. Aí vai do treinador animar o cara. Mas de repente é um jogo, você ter ali no meio, dois jogadores, você tem um Sobral que chega muito bem, ter mais um jogador de marcação ali, 3 jogadores de velocidade na frente, um Lima, o Mendonça e o Eric, e um centroavante, você consegue fechar o meio, o Lima consegue fazer isso, junto com o Eric, voltando um pouquinho mais o Mendonça, botando o centroavante ali, quem for, ou seja, se eu sou o Ceará, eu vou nessa pegada da velocidade e do espaço. Acho que o Ceará tem totais chances, nessa minha visão, de conseguir 3 pontos. Agora vamos para o outro jogo de sábado.
é o Fortaleza. Fortaleza enfrentando o Atlético Paranaense. Bom, o Fortaleza com certeza, vai pegar um Atlético Paranaense todo mexido. Porque o Atlético Paranaense tem um jogo decisivo contra o Flamengo na quarta-feira. O jogo foi 2-2. Então, o Atlético Paranaense tem todas as possibilidades de chegar à final da Copa do Brasil. Fizer 1-0, ele está classificado. Faz 1-1, vai para os pênaltis. O Atlético Paranaense já eliminou o Flamengo nos pênaltis em 2019. Então, irmão, neste momento, diferentemente do Fortaleza, que para mim as chances são quase zero de reverter a situação contra o Atlético Mineiro, essa é a verdade, né? O Atlético Paranaense não. Ele tem totais chances de vir aqui no Rio de Janeiro e eliminar o Flamengo e chegar à final. Então, irmão, com certeza o Atlético Paranaense vai poupar quase que todo mundo. Se o Atlético Paranaense não poupar, ele vai estar cometendo o maior erro da vida dele. Que ele pode perder um cara ali na frente, qualidade de perder um Terãs, perder um Nicão, perder um Thiago Heleno na zaga, ou seja, perder um Abner, ou seja, tenho quase que certeza que os principais jogadores o Furacão vai poupar. Então o Fortaleza vai jogar com o Atlético Paranaense com um time bem mais enfraquecido. Aonde provavelmente vai esperar, vai jogar mais atrás e vai tentar explorar o contra-ataque. Então o Fortaleza tem que ir com o que tiver de melhor, prioridade ao Campeonato Brasileiro, não é mais Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro. Contra o Atlético Mineiro, o Fortaleza não estava fazendo um jogo ruim, deu azar porque perdeu o Tinga, né? Não pôde contar com o Marcelo Benevenuto, que não pode jogar, então agora volta Marcelo Benevenuto, volta Tite, o Tite já está, volta Benevenuto, a gente não sabe se o Tinga vai poder jogar ou não, mas se não jogar, bota ali o Jussa ali, que dá para compor, tá? E vai com o que tiver de melhor. Fortaleza, Atlético Paranaense, jogo parelho, mas tenho certeza que o Furacão vai com um time muito, muito picotado. Fortaleza favorito. Não pode se deixar abater pela Copa do Brasil. Irmão, não deu, foi, passou, time grande, esquece, virou a chave. É fácil? Não é fácil. Tem um abatimento. A gente sabe que tem um abatimento. Mas tem que focar, o foco do Fortaleza tem que ser Libertadores. Sempre Libertadores. Eu queria ganhar a Copa do Brasil para ir para a Libertadores. Lógico, era pelo título. Mas para ir pela Libertadores. Campeonato Brasileiro, ir para a Libertadores. Então esse é o objetivo. Foco Libertadores. Para mim, Fortaleza favorito. E dá para dar a volta por cima e conseguir também os 3 pontos. E no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza é muito melhor do que o Atlético Paranaense. Então, Fortaleza e Atlético Paranaense, para mim, Fortaleza. Como é que o Fortaleza tem que jogar contra o Atlético Paranaense? Como vem jogando costumeiramente. Posse de bola, velocidade, jogada ensaiada. Fortaleza não tem que mudar nada. Mas perdeu de 4-0. Tem que jogar do mesmo jeito. Fortaleza não tem que mudar nada. As ausências do Fortaleza ficaram muito nítidas nesse jogo contra o Atlético Mineiro, que vão voltar para esse Campeonato Brasileiro. Então, irmão, Fortaleza tem que jogar do jeito que vem jogando até hoje. Para mim, Fortaleza favorito. Aí temos o Bahia contra o Chapecoense, que a gente já falou aqui, que está afastando alguns jogadores aí, que não acrescentarem quase nada. De repente dá chance aí para mais uma molecada. Não tem, se eu não tiver enganado, o Mugni. Tá aí, quem é que vai jogar no lugar do Mugni? Quem é que joga no lugar do Mugni? Amigo torcedor do Bahia, todo respeito, vocês acham que o Mugni é quem? Para estar esse... quem é que joga, pelo amor de Deus? Aí, cara, o Mugni é um bom jogador e ponto. Ele tá recompondo, ele tá correndo muito? Tá correndo, tá recompondo. Mas, irmão, o Guto é inteligente. Ele vai conseguir colocar. Até porque a Chapecoense não tem um poder de fogo muito.
o ataque da Chapecoense tem 2 jogadores ali de qualidade, mas a Chapecoense é um time que não propõe muito jogo. Vai jogar mais leve porque já está eliminado? A gente sabe. Mas não é um time que você tem que ter, que o Bahia tem que ter uma preocupação defensiva muito grande. Apesar do Guto ser de uma escola reativa, pelo amor de Deus, ele não vai entrar com 3 volantes contra a Chapecoense, né? Ele tem que entrar com o esquemazinho que ele tem lá. 2 laterais, mete os 2 zagueiros lá, quem tiver o Conte mais um se puder jogar. Volante, bota um volante, filho. Bota um volante para sair ali. E no lugar do Conte, parceiro, no lugar do Conte, no lugar do Mugni. No lugar do Mugni, tu pode botar qualquer um. Só não bota um cara de marcação. Não tem a menor lógica quando o Chapecoense, o Bahia botar um cara de marcação. Eu tô vendo, vai botar fulano, vai botar... Eu vi a galera no WhatsApp falando, tem ali uns 3 ou 4 volantes de marcação. Porra, tá de sacanagem. Pra jogar contra o Chapecoense, eu não tô desmerecendo o Chapecoense, mas o Bahia jogando em casa, precisando ganhar. Sai o Mugre, eu vou botar um volante. Não, velho. Botar um volante, não. Você bota ali o Patrick, se não tiver suspenso, bota o Daniel, bota ali o Rodriguinho, vai na frente. Acho que o Rossi não pode jogar, não sei se o Índio Ramírez. Seria uma boa se o Índio Ramírez pudesse jogar, né? Botaria o Índio Ramírez ali. Apesar dele estar fora de forma, né? Iria jogar sem ritmo de jogo, mas colocaria. Mas ali você pode botar na frente ali, até na frente, você pode fazer um 4-2-4, irmão. Você faz um 4-2-4, você deixa no meio o Patrick e o Daniel, bota o Rodallega e o Gilberto junto lá na frente, eles se movimentando, e 2 jogadores pelo lado do campo. Tu pode botar o Raí por um lado e bota um jogador de velocidade por outro. E vai para dentro. Mas o Chapecoense não vai dar espaço. Quando eu digo de velocidade, é um cara que tem um drible também curto. Não pode ser só aquele jogador de bola longa. Ou faz ali um time com mais toque de bola. Deixa o Raí por dentro. E coloca lá Rodriguinho, Gilberto, Rodallega. Ou o Rodriguinho, mas aqui o Patrick, o Daniel e o Rodriguinho, Raí, Rodallega e o Gilberto. Irmão, o que o Bahia tem que armar é um time ofensivo. O Bahia não pode perder o Mugni, e botar um volante, né? Aí não dá. Então, cara, independente da armação, tem que ser para frente. Bahia, favorito. E o último jogo é do Sport contra o Palmeiras. O Sport não tem muito o que fazer. Tem que jogar do jeito que sabe. Como atrás, saindo no contra-ataque. Porque o jogo que o Sport perdeu, ele não jogou mal. Perdeu, mas não jogou mal. Perdeu, não. Foi empate, né? Foi 0-0 com o Santos. Então, irmão, joga atrás, fechadinho, saindo no contra-ataque. O Palmeiras não marca muito bem. Não é um time que marca muito bem. Os jogadores do Palmeiras cercam. O Palmeiras vai ter que propor o jogo. Vai dar espaço. Entre as linhas e pelas laterais. Então, irmão, Sport joga fechadinho, espera o Palmeiras, contra-ataque. E outro detalhe, bola dentro da área, aérea. Palmeiras bate cabeça. Bola parada, bola dentro da área. Palmeiras bate cabeça. Então, irmão, é isso que o Sport tem que fazer. Fecha, sai no contra-ataque, tenta cavar falta, escanteio. Muita bola dentro da área do Palmeiras, que de vez em quando, quase sempre, bate cabeça a zaga do Palmeiras. E vou lembrar, o Palmeiras não é um time que marca muito bem, porque os jogadores não têm essa característica. Eles mais cercam do que marcam. Irmão, aí é que está o caminho. Velocidade e muita bola parada. Cava escanteio o tempo inteiro, Sport. Que dá.
para conseguir um bom placar lá. Lógico, tem que marcar bem, porque o time do Palmeiras tem qualidade. Jogo mais difícil é o do Sport. O jogo mais difícil é o do Sport. Mas acredito aí, sinceramente, que dá, não tranquilamente, com esforço, mas para os nordestinos fazerem 10 pontos nessa rodada. Levo fé nos nordestinos. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto. Fui. Ah, moleque, fala tu que eu tô cansado.